E aí, Oi, Isa, deu certo? tudo certinho, Lu? Entrou? Entrou, deu certo. Uhum. Porque aquele alívio, né? Nossa, graças a Deus que entrou, porque aqui em Botucatu, com chuva e vento, a internet não é muito garantida. Não, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Tá dando para ouvir bem? Tá, você tá me ouvindo também? Tô conseguindo ouvir bem. Tá dando Legal. tudo certo. O pessoal já começou a entrar. O Ah, Eric, a Purê. Oi, Ju. Bastante gente já para nos então tá. acompanhar aí. Vamos lá então. Eu vou fazer as apresentações e a gente Tá inicia a nossa bom, live, tá bom? certeza. Boa tarde a todos, né? Bom finalzinho de tarde, início de noite. Queria me apresentar, para quem não me conhece, eu me chamo Isabela Marques, sou médica veterinária e atualmente coordenadora dos cursos da Medicina Veterinária da FATESA. Nós estamos com cursos de ultrassom, radiologia atualmente, de pós-graduação, e de cirurgia, no qual a nossa docente convidada de hoje faz parte do nosso quadro, né? Então, eu queria agradecer imensamente a professora Luciane Mesquita, médica veterinária, mestre e doutora em cirurgia veterinária. É, Lu, né? Eu vou te chamar de Lu. Pode chamar de Lu. Professora Lu, quero Mas muito agradecer a sua presença aqui com a gente na FATESA VET, a sua disponibilidade em contribuir com essa live, com esse tema que é um tema antigo, mas sempre tão atual, sempre com muitas dúvidas e dificuldades que a gente tem aí ao longo da nossa carreira, tanto na área de radiologia quanto de cirurgia, e a gente sempre caminha junto, né? É multidisciplinar muitas coisas, então a gente está sempre caminhando junto. E hoje, pessoal, convidei a professora Luciana para a gente falar um pouco sobre fraturas e quando a gente deve intervir cirurgicamente, né? A Lu é especialista nessa parte de ortopedia e especialista em fraturas. Então, Lu, muito obrigada por estar nesse dia com a gente, nessa terça-feira chuvosa de quarentena, aqui colaborando com a gente, né? Lu, passo a palavra para você. Já tem elogios para você, super docente, Lu. Aí. Selene, obrigada, Selene. Vi que a Raquel entrou. Que bom que vocês estão aqui comigo. Vou puxar vocês aí para me ajudarem. Obrigada aos demais que entraram, bastante gente nova. Obrigada, Isa. Obrigada, Fatesa, pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Fazer parte desse grupo que só tem professores ótimos. Muito bom. E assim, é um assunto antigo, mas sempre com muitos desafios para o ortopedista veterinário. Para o radiologista, eu falo que a gente não faz ortopedia sem radiologia. E ainda o que nos salva, né, são os exames radiográficos. Temos tanta modernidade dentro da radiologia, Sim, tomografia, ressonância, mas um bom raio-x salva muito um ortopedista, principalmente quando se trata de fraturas. sim. Vou começar falando um pouquinho, né, sobre o que é fraturas. Eu não sei, eu tô vendo aí um monte de gente que já é formado, que já tem experiência, mas tem pessoas que eu não conheço, então eu vou falar um pouco do básico do que é fraturas. E aí a gente entra na parte de quando intervir cirurgicamente, quais os tipos de fraturas que necessitam de uma cirurgia, os tipos de implantes ortopédicos mais utilizados, e eu deixo aberto para quem quiser fazer pergunta, quem tiver alguma dúvida ou tem algum caso interessante que queira compartilhar. Troca uma ideia aí com a gente, que vai ser muito Ok. bem-vindo e acho que vai incrementar e para não ficar algo maçante e monótono também. Então, vamos fazer como uma forma de Diálogo. diálogo, um bate-papo entre todo mundo. Acho que a gente interagir vai ser bem legal. Vi que o Giovanni Bacana. entrou, Lilian, saudade. A Lilian, ótimo veterinária, se formou comigo, muito bom. Vai poder nos dar umas ajudas aqui pra gente. Vou pegar todo mundo aí para ajudar. Bom, o que que seria fratura, né? Quando a gente fala de fraturas, a gente pensa, nossa, meu animal tá com a patinha quebrada, o meu animal tá com uma fratura. A fratura nada mais do que é a interrupção da continuidade óssea. Então, eu trouxe aqui algumas amostrinhas, eu não sei se vai ficar bom em termos do vídeo, né? Eu tenho dificuldade de ver a posição assim para colocar, vai tampar um pouco o meu rosto.
Então, eu tenho um osso que é uma estrutura íntegra. E lembrando, gente, a gente sempre fala em osso como é uma estrutura rígida. Mas lembrem que o tecido ósseo é um tecido vivo, ele é um tecido que necessita de manipulação delicada, manipulação cuidadosa, mesmo quando nós vamos fazer alguma intervenção cirúrgica, porque ele, se for manipulado de forma grosseira, nós vamos prejudicar a irrigação sanguínea do mesmo e vamos ter dificuldades em termos de consolidação de fratura. Então, o osso é uma estrutura, a princípio, rígida, e uma fratura é quando eu tenho a descontinuidade dessa estrutura óssea. Mais fácil mostrar, né, assim, ó, não estou fazendo propaganda nem da Vetinil, nem do Condroton, vou virar ao contrário aqui, que é uma caneta que fica mais fácil. Então, tem aqui um fêmur, uma estrutura íntegra, uma fratura é quando eu tenho a interrupção dessa estrutura. Então, eu não tenho mais o contato de duas partes ósseas. Então, isso seria o que nós consideramos de fratura, que geralmente acomete mais ossos, mas uma cartilagem também pode sofrer uma fratura, por ser um tecido contínuo e um tecido duro. Quais as principais causas de atropelamento, que já veio na minha cabeça, que é o mais comum que a gente pega aqui em Botucatu e no Hospital Veterinário da Unesp? Mas as principais causas de fraturas em pequenos animais. Mais comum, cães, né, ser nosso principal público em termos de fraturas, mas hoje a gente tem atendido bastante felino, principalmente porque às vezes foge de casa e acaba sendo atropelado, ou vai passear no pasto do coleguinha, do vizinho, e leva um coice. Mas a maioria das fraturas, elas ocorrem primeiro por um trauma automobilístico. Quase mais de 50% da nossa casuística. Então, a maioria dos animais que chegam até nós, eles sofreram algum tipo de acidente automobilístico. Acaba sendo os tipos de fraturas mais comuns no nosso dia a dia. Mas nós também temos outras causas de fraturas. Igual eu falei, brigas com outros animais, seja por um coice ou brigas mesmo por mordidas, está levando a um tipo de fratura. Às vezes, no momento da briga, cai de mau jeito, acaba alavancando alguma estrutura óssea, ou eu tenho uma atividade muscular muito intensa. E os músculos, eles têm inserções, principalmente dos tendões, em tuberosidades ósseas. Por exemplo, no trocânter maior. Aqui se insere o grupo do bíceps femoral, a parte de glúteos, da musculatura glútea. Então, seria, por exemplo, uma tração muito intensa, que eu teria uma fratura da região de trocânter maior por ação exacerbada muscular. É muito comum a gente ver isso em extremidades de cotovelo, por exemplo, no olecrano, por ação exacerbada do tríceps, por exemplo. Outras causas assim que podem levar a fraturas, quedas de alturas elevadas. E às vezes a altura elevada a gente já pensa, nossa, caiu do quarto andar, já pensa em alturas realmente elevadas. Mas nós temos que tomar cuidado que está na moda aquelas raças toy, aquelas raças quanto menor, mais o pessoal gosta, mais todo mundo quer ter um Poodle Toy, um Spitz. E aí, o que acontece? Essas raças, eles têm... todos os cães e gatos, geralmente, já têm pouca cobertura muscular em região de rádio e una. Essas raças ainda são mais delicados ainda. Além de ter pouca cobertura muscular, essas raças, elas têm uma alteração de circulação sanguínea na região metafisária do osso do rádio. Metáfase seria a parte mais distal do osso aqui, quase próximo da fise, da linha de crescimento. Então, essa parte de metáfase da parte distal do rádio, então, bem mais próximo da pata, o que acontece? É bem mais frágil, tem pouca vascularização. Então, essas raças, quando eles caem de alturas elevadas, às vezes é do colo de uma criança. Que é do colo da criança de 2 anos, mas ele só pulou, ou ele pulou do sofá, pulou da cadeira. Não são alturas tão significativas, mas para essas raças pequenas é o suficiente para ter uma fratura distal de rádio una. Pincher é bem comum, esses pincherzinhos chegar
no nosso consultório, chegar no hospital De com sofá, calcificação de de cama membro também, né? ciático. Então, não parece ser grandes traumas, mas é o suficiente para ter fraturas. E são fraturas que são um desafio para o ortopedista veterinário. São fraturas que demandam bastante calma, cautela durante o tratamento. Então, as quedas de alturas elevadas, cuidado que às vezes a altura não é tão elevada. E outras causas, assim, de fraturas que a gente acaba tendo no nosso dia a dia. Lesões por arma de fogo. Acho que no interior, pelo menos assim, Botucatu não é tão comum, mas já pegamos alguns cães de canil da polícia que costumam chegar com lesões por armas de fogo. Uma vez eu assisti uma palestra de um veterinário da polícia do Rio. Lá, né, por eles terem às vezes algumas incursões dentro de favelas, algumas abordagens mais contra tráfico, eles relatam uma grande incidência de fraturas causadas por arma de fogo. Infelizmente, atos de crueldade ainda nós temos que lidar com isso. É triste de falar isso, mas nós temos atos de crueldade ainda, levando a fraturas também, chute, paulada, às vezes com vassoura, alguma coisa desse gênero. Eu vi que a Ju colocou aqui chumbinho. Sim, a É. gente tem muita lesão por arma de chumbinho. É verdade que não nessa a gente pega até de forma razoável. Isso que muita gente brinca, né? Começa de caçar, ou às vezes até de tirar em lata, vidro, e Pessoal, às vezes. é só para lembrar, o chumbinho é o chumbinho de arma de tiro de criança, né? Criança, Sim. que os adultos também brincam. Não é o chumbinho que o pessoal costuma envenenar, aquele veneninho, não. É outro tipo de chumbinho. Boa observação. É que eu já fui tão no automático no Não, chumbinho é porque da. às vezes a pessoa pensa em chumbinho e tá pensando naquele chumbinho, sabe, né? Não, é verdade. Assim, realmente é o chumbinho de arma, gente, que a Ju quis dizer aí. E realmente a gente pega bastante, que não é o que o pessoal vai brincar, e acaba o cão entrando ali na linha de tiro. Eu já peguei gato com fratura em vértebra, em corpo vertebral por conta de chumbinho, muita fratura de escápula por conta de chumbinho. Então, é assim, na hora que a gente fala lesões de arma de fogo, eu pensei nas armas maiores, mas essas armas de brincadeira causam um estrago, infelizmente, muito grande para os nossos animais. Outras questões de fraturas. Lembra que eu comentei logo no início sobre transmissão de forças indiretas ao osso por ação muscular, que eu falei do trocânter maior, falei do olecrano. O que acontece? Algumas vezes durante uma briga ou durante o próprio atropelamento ou uma queda, o animal, o paciente, ele cai de um jeito e ele tem uma atividade de contração muscular muito exacerbada. E esse músculo muitas vezes tem um tendão que se insere em alguma protuberância óssea. O mais comum da gente pegar no nosso dia a dia é a pontinha do cotovelo, né, o olecrano, e no calcanhar tem um ossinho que é onde se insere o famoso tendão de Aquiles, né? Então, que é o tendão do gastrocnêmio. Então, nessas que ali é o calcâneo. Nessas regiões a gente pega muito região de ação exacerbada do tríceps, no caso da região do cotovelo, o tríceps tem uma alta contratilidade e ele força o tendão do tríceps e acaba levando uma fratura do olecrano. No calcâneo, o tendão do gastrocnêmio, ele está vindo ali do músculo do gastrocnêmio, também por uma força exacerbada desse grupo muscular, acaba puxando a pontinha de onde ele está se inserindo ali, que é o calcâneo, e acaba tendo uma fratura de calcâneo também. Então, são as chamadas fraturas por avulsão. Pode ocorrer na tuberosidade da tíbia, por inserção ali do ligamento patelar, que eu já falei do trocânter maior, por inserção ali dos glúteos, do bíceps femoral. Então, todas as regiões de protuberâncias ósseas. Então, é um tipo de causas de fratura. E o que a gente não
comenta muito, mas a gente não pode esquecer, são as alterações ósseas, seja por alguma doença metabólica ou principalmente pela presença de neoplasias ósseas, né? O famoso osteosarcoma seria o representante mais comum do nosso dia a dia em relação a neoplasias ósseas. O que que acontece? Quando você tem uma neoplasia óssea, um osteosarcoma, por exemplo, ele começa a causar uma remodelação óssea e uma osteopenia óssea. Começa a perder mineralização dessa cortical óssea, até tem uma certa proliferação ali de óssea ao redor, mas é um osso frágil, é um osso fraco. E muitas vezes o paciente ele tá caminhando e aí o proprietário, mas ele estava andando e deu um grito e saiu claudicando, né? Toda vez que fala claudicação, é a mesma coisa que mancar. Se tiver alguém aí que não seja da área, que eu tô vendo algumas pessoas que entraram que não são da veterinária, então só para as pessoas entenderem o que seria essa claudicação, né? Então seria o mancar. Então o paciente está andando, deu um grito, começou a claudicar. Essa claudicação, e aí você vai ver, tá com uma fratura. E muitas vezes essa fratura espontânea, ela não pode ocorrer assim do nada. Se ocorrer uma fratura espontânea, provavelmente tem alguma alteração naquele osso. Então, muitas vezes é relacionado com neoplasia. Um caso triste que eu atendi recentemente, assim, acho que dentro de um ano mais ou menos, é um casal que tinha um Rottweiler. Era uma Rottweiler nova, de 2 anos de idade. Nossa, muito bonita, muito bem cuidada. E eles já chegaram com o raio-x de um colega. Nossa, tem que operar porque fraturou e tudo mais. Na hora que a gente já viu o raio-x do colega, a gente já viu que a densidade óssea já não estava normal no local da fratura. E olhando o histórico, né, que a gente já pensa que chegou um animal fraturado, que é a principal causa que eu comentei de fratura, atropelamento ou algum tipo de trauma. Aí a gente já pensa, nossa, o que que aconteceu, né? Teve algum traumatismo ali na região. Ah, não, ela estava brincando em casa, caminhando e começou a claudicar. E realmente era um caso, depois foi confirmado, osteosarcoma numa paciente relativamente jovem e que teve uma fratura espontânea. Então, as neoplasias ósseas, algumas alterações ósseas também são causas de fratura, que a gente chama de fraturas patológicas, né? Uma doença que levou a uma fratura. Bom, essas seriam algumas das causas de fraturas que a gente pega no nosso dia a dia. Aí chegou o paciente fraturado pra gente, né? O que que a gente pensa? Já vamos operar esse paciente, que legal, né? Garantir a cirurgia do dia. Já vi que tem muito ortopedista aí, muito cirurgião entrando, nos assistindo. Obrigada pela presença. E aí, né, todo mundo já quer operar, né? Ver uma cirurgia, uma fratura, já quer operar. Mas é uma fratura passível de ser operada? Eu tenho que operar aquela fratura? Ou primeiro, o paciente, ele pode ser operado? Lembra que a fratura nem sempre é uma emergência. Ela até é uma urgência, a gente precisa intervir, mas cuidado que às vezes o paciente ele tem coisas, alterações mais importantes que podem comprometer a vida dele naquele momento. Então, mesmo que o paciente chegue fraturado, a gente não pode esquecer do paciente como um todo. Então, uma avaliação clínica é muito importante, um bom exame desse paciente, né? Então, aquele básico da semiologia que a gente aprendeu lá na faculdade, aquele básico, exame clínico geral. E a radiografia. E a radiografia, já vou chegar lá na radiografia, não esqueci dos radiologistas, já vou encaminhar o paciente para a radiografia. E muitas vezes para o ultrassom também, vamos precisar de uma radiografia abdominal aí, e o raio-x não só do osso, mas da cavidade torácica, porque o que acontece? O paciente ele chegou com uma fratura, às vezes a gente até assusta, que às vezes a fratura é exposta. O que é uma fratura exposta? Quando o osso saiu para fora da pele.
Aí todo mundo chega desesperado. Meu Deus, eu tô vendo o osso para fora, o tutor gritando com você, você não vai fazer nada. O que vocês vão fazer? Pegar uma compressa limpa, se tiver estéreo, melhor, umedecer com uma solução fisiológica, de preferência aquecida, cobre aquela fratura exposta e vamos fazer o exame clínico do paciente. Porque muitas vezes, dependendo o que foi a causa da fratura, principalmente se foi devido a um atropelamento, a uma briga, a um trauma, há alterações sistêmicas importantes. O paciente ele pode ter uma ruptura de vesícula urinária, ele pode ter uma ruptura esplênica, então falando em termos não técnicos, né, uma ruptura de bexiga, uma ruptura de baço, uma ruptura de algum lobo hepático, né, um lobo do fígado. E ele pode estar tendo urina extravasando para dentro da cavidade abdominal, ele pode estar em hemorragia interna. Então, a gente tem que... Isso é muito mais grave que uma fratura. Então, nisso vamos precisar de um ultrassom aí abdominal, detectando essas alterações. Isso vai ser primordial de tratamento Primeiro eu vou estancar a hemorragia interna. Primeiro eu vou fazer ou uma esplenectomia ou uma lobectomia hepática. Vou fazer a cistorrafia no caso de rupturas de vesícula urinária. Então, primeiro eu vou fazer um manejo geral da vida clínica desse paciente. Então, vou resolver a emergência. Muitas vezes o paciente teve um trauma torácico, então vou precisar de um raio-x torácico, porque ele está com uma contusão pulmonar. Esse paciente vai precisar antes de uma oxigênio-terapia, de um suporte de ventilação antes de pensar em mexer com aquela fratura. Então, a gente nunca pode esquecer do paciente como um todo. Do paciente, principalmente que a gente está pensando em vida do paciente. A gente está pensando em manter esse paciente vivo e sim eu vou operar o osso fraturado. Então, essa é a primeira coisa quando chegou o paciente para nós. Aí eu vou chegar na fratura em si. Como que eu desconfio, né, de um local que geralmente está fraturado? Algumas vezes, né, quase 100% das vezes, o paciente vai estar com uma claudicação bem intensa, ele vai estar claudicando, muitas vezes encostando os dígitos, né, as pontas dos dedos ao solo. Algumas vezes vai estar sem apoio total do membro, ele vai estar com o membro suspenso, né? Dependendo do grau de lesão, dependendo da dor que ele sente. Geralmente ele não gosta que manipula aquela região, ele não gosta que mexe naquela região. A região costuma estar bastante edemaciada. O que seria o edemaciado? Inchado. Então, a região costuma estar bastante edemaciada. Você vê uma mobilidade anormal do meio do membro. Lembra que o osso é uma estrutura, tá dura. Se de repente eu tô palpando o membro e isso aqui tá mexendo no meio, o osso não mexe no meio, então provavelmente ele tem uma fratura. Então, uma mobilidade anormal ali no local da fratura. Geralmente tem crepitação. O que seria crepitação? Crepitação é como se fosse um ranger de porta, aquele barulho de porta rangendo, porque às vezes ocorreu a fratura. Vou voltar aqui no ossinho, que é minha caneta. Ocorreu a fratura e as pontas ósseas ficam próximas uma da outra. E quando você mexe, isso aqui raspa um no outro e você sente tipo um ranger. Esse ranger seria a crepitação. Mas geralmente fraturas em região de fêmur, em região de úmero. Como tem muita cobertura muscular, pela contração muscular, esses fragmentos ficam afastados um do outro. Então, quando você manipula, tem aquela mobilidade anormal, mas não tem o contato de uma ponta óssea com outra. Então, nesse caso, você não tem crepitação. Você não sente aquele nheque-nheque, aquele ranger de porta, né? Tentando fazer algum som aí para vocês tentarem entender do que eu estou falando. Então, mas algumas vezes temos esse tipo de crepitação. E dor ali na região da fratura. Então, eu identifiquei esse local fraturado, nós vamos encaminhar ali para a Isa, né, o paciente, né, para a Raquel, que eu vi aí da imagem. Ó, vi que a Mari também entrou, a Mari é anestesista, né, a Mari pode fazer uma anestesia leve, uma analgesia A antes para mandar professora para A Pri também entrou.
Oi, Pri, saudades de você, um beijo. Então a gente pode caminhar para a Pri também. E Hum. aí vamos fazer um raio-x desse membro para poder identificar essa fratura e classificar essa fratura e ver como eu vou tratar essa fratura. Então, o exame radiográfico, uma coisa importante é, no mínimo, duas projeções radiográficas, que a gente fala médio lateral e crânio caudal. Porque o raio-x, ele não é tridimensional. Então, eu só tenho as faces que eu radiografei. Então, eu preciso de mais de uma projeção para mim conseguir ver claramente como é a configuração daquela fratura. Já peguei, às vezes, uma projeção de raio-x que eu olho a fratura, parece que está super alinhado. Que legal, não vou precisar fazer cirurgia. Aí você vai olhar na outra projeção, tá uma ponta óssea para cá, a outra ponta óssea para cá. Aquilo nunca vai consolidar sem cirurgia. Eu vou precisar fazer cirurgia para ter a cooptação dos bordos da fratura. Então, eu preciso de no mínimo duas projeções radiográficas. Ah, mas ele não tem dinheiro. Ah, mas eu preciso economizar. Gente, esse momento é uma economia que eu sempre brinco. Ah, economia porca, porque você vai fazer ele gastar muito mais. Porque vai que você pensa que é uma fratura que tem uma cooptação óssea, igual eu falei assim, cooptação óssea, ou seja, o osso ele ainda tem contato com as extremidades. Então, se eu colocasse uma tala aqui, ia tranquilo consolidar. Só que aí eu faço uma tala e, na verdade, essa fratura é aquela que numa outra projeção eu veria que estaria deslocada. Então, o que acontece? Ele vai gastar com a tala, não vai funcionar. Aí ele vai ter que gastar com um novo raio-x de forma correta, e na hora que você vai ver, nossa, eu vou ter que operar. Ele vai ter que gastar com uma cirurgia Ô, que Lu, demorou para ser feita. mas sem contar que você é responsável por isso. Sim, com Você, certeza. se o paciente tem uma evolução ruim, você é responsável. Então a gente estava até conversando hoje, eu estava conversando com uma amiga minha sobre responsabilidade civil, né? Nossa, É, isso. então, assim, o veterinário ele é muito responsável, mas o proprietário não quer fazer, então é melhor você nem pegar o caso. Nem postar, no caso. Isso Exatamente. é importantíssimo mesmo, porque se for para fazer errado, gente, não vamos fazer correto. Nós somos responsáveis como clínicos. Então, no caso, eu me especializei nessa parte de ortopedia, então eu tenho que agir dessa conduta que eu sei que é o correto e que é o bom para o meu paciente. Então, cuidado na hora de economizar no pedido dos Oi, Lu, pera só um minutinho que tá carregando aqui a internet. Só um minutinho, pessoal. É o horário de pico também, né? 6:30 da tarde. Lu, eu vou te chamar de novo, tá? O meu voltou Ah, aqui, voltou. Ah, voltou. então beleza. Então tá ótimo. Vamos lá. Na hora que eu vi que deu pausado aqui, eu falei, até vou parar de falar, senão eu vou falando e a gente acaba perdendo conteúdo. Então fizemos o exame radiográfico, né? Voltando um pouquinho, diagnosticamos ali uma fratura. Tá, vou operar essa fratura, vou tratar com uma tala, né? Tala seria, na veterinária, a gente acaba não utilizando muito o gesso. Primeiro, porque o gesso, o acolchoado fica por dentro e vem aquele gesso por fora, você não consegue fazer um acompanhamento legal das condições de como tá ali por dentro. Então, muitas vezes você vai tirar aquele gesso, o paciente está com a pele macerada, que é a pele toda machucada, e às vezes já está com algum grau de necrose tecidual, necrose seria uma podridão ali da região. Então, geralmente a gente utiliza talas acolchoadas. Um componente rígido, que geralmente é uma talinha feita de polipropileno ou de um alumínio acolchoado. E usamos ataduras e algodão para fazer essa tala. Só que para mim usar uma tala e não partir para uma cirurgia, a fratura ela tem que seguir alguns critérios.
principalmente, ela tem que ser num osso que eu consigo sempre colocar uma tala numa articulação abaixo e uma articulação acima desse osso. Então, geralmente, a gente só faz tala para fraturas de tíbia e rádio, porque geralmente é onde a gente consegue realmente essa boa imobilização. Daqui a pouco eu vou comentar com vocês também de critérios de escolha de implantes por conta de forças. E outra coisa, a fratura ela tem que estar alinhada, então eu não posso ter perdido o eixo ósseo para usar uma tala, e eu tenho que ter no mínimo 50% de contato entre as corticais ósseas. Então, as corticais ósseas, que seria uma parte aqui do fragmento ósseo e a outra parte do fragmento, elas têm que estar em contato no mínimo 50%, para realmente eu ter um suporte e ter uma consolidação óssea. Deixa eu acertar a câmera aqui. E eu realmente restabelecer essa nova coluna óssea e consolidar. Então, isso eu poderia indicar uma tala. Só que se eu for em um fêmur, se for em um húmero, eu já não tenho essas duas articulações abaixo e acima. Porque eu já vou começar a ter o ombro, no caso do membro torácico, dificultando, no caso de húmero, e a articulação do coxo femoral, no caso de uma fratura de fêmur. Então, teria que envolver ou o tórax ou a pelve, e muitas vezes não é eficaz nesses locais uma tala. E fora que a cobertura muscular em fêmur e em húmero tem uma contratilidade muito alta. Então, geralmente, você não tem esse 50% de contato entre as corticais. Você tem um afastamento dessas estruturas ósseas. Lembra, se estiver afastado, eu não consigo pôr uma tala. Eu tenho que fazer a reconstrução cirúrgica. Pelo menos o alinhamento cirúrgico dessas estruturas. Então, são poucos os casos que a gente não intervém cirurgicamente. Toda fratura também que ocorre em articulação, ela deve ser manejada de forma cirúrgica. Então, articulação de joelho, articulação de cotovelo. O Ivaldo mandou um tchauzinho. Oi, Ivaldo. Articulação de cotovelo, articulação de joelho, articulação de quadril. Isso tem que ser manejado cirurgicamente. Fraturas articulares devem ser manejadas de forma cirúrgica. Fraturas que teve grandes deslocamentos dos fragmentos ósseos. Então, se eu não tenho contato entre os fragmentos, eu tenho que fazer a abordagem cirúrgica. Geralmente, fêmur e húmero é abordagem cirúrgica. Lembra das raças toy que eu comentei no início? Então, os cãezinhos pequenininhos que pularam do sofá e tiveram fraturas distais de radiunas são fraturas que é recomendado cirurgia. Até porque toda vez que tem uma fratura, tem forças atuantes naquelas fraturas. O que seriam essas forças? Um osso íntegro, ele já tem um monte de força atuando nele, porque nós temos ligamentos, tendões, musculatura em volta. Então, a gente está caminhando, a gente está correndo. Todos os nossos movimentos, nós temos contrações musculares, ações de ligamentos e tendões, e isso tudo está atuando sobre o osso. Só que ele está íntegro, ele não está fraturado, então ele não se movimenta. Só que a partir do momento que eu tenho uma fratura, quando eu tenho a ação dessas musculaturas, desses ligamentos, isso aqui fica móvel. Toda essa mobilidade exacerbada vai dificultar o tratamento da fratura, vai dificultar a consolidação dessa fratura, e isso aqui nunca vai consolidar. Então, toda vez que eu penso numa cirurgia para correção de fratura, eu tenho que pensar em anular as forças atuantes sobre o foco de fratura, que vão ficar muito exacerbadas a partir do momento em que ocorreu a fratura. Então, a partir do momento que o osso fraturou, essas forças não estão atuantes. Nós temos 5 tipos principais de forças. As forças axiais, que são as forças que atuam no eixo ósseo. Então, essas forças seriam a compressão. O que seria a compressão? Quando o foco de fratura, ele vai um de encontro ao outro, então isso seria a compressão. E as forças de tração, o foco de fratura, um se afasta do outro.
Essas fraturas, inclusive, essas forças de tração, inclusive, são muito vistas naquelas fraturas que eu comentei de avulsão, que são fraturas de protuberâncias ósseas nos locais onde tem inserção de ligamento e de tendão. Outros tipos de forças que estão atuantes. Minha fratura aqui se desfez, que é uma caneta. Aí, aqui, ó, outras forças vão atuar. Uma muito importante é a rotação. Um fragmento ósseo fica girando sobre o outro. Outra é a flexão. Fica o tempo todo esse movimento no foco de fratura. Flexão e rotação são um grande problema quando a gente fala de consolidação e quando a gente fala de implante. Os principais implantes têm que neutralizar principalmente flexão e rotação. E uma delas que são vistas naquelas fraturas oblíquas. Fraturas oblíquas são aquelas que têm esse formato inclinado, que é o cisalhamento, que seria o escorregar. É como se um segmento fraturado escorregasse sobre o outro. Então, essas forças têm que ser anuladas. Então, quando eu vou tratar uma fratura, eu tenho que pensar nessas forças atuantes. Então, se eu optei em não operar o paciente, em tratar com a tala, por isso que tem que seguir bem as recomendações de uso da tala. Geralmente a gente usa naqueles casos que eu falei do alinhamento do eixo ósseo, do contato de 50% entre as corticais. Geralmente naqueles casos que as fraturas são incompletas. O que são as fraturas incompletas? Não, ou só um pedacinho do osso, como se fosse um trincadinho, um rachado. Porque nesses casos eu não tenho grandes forças atuantes, porque a única força que a tala geralmente neutraliza é a força de flexão. Por isso que na maioria das fraturas a gente pensa em tratamento cirúrgico. Tá, tenho que intervir cirurgicamente, mas que implante utilizar? O que nós vamos utilizar para tratar uma fratura? Então, nós temos diversos tipos de implantes no mercado, diversos tipos de implantes, e cada dia surge coisa nova no mercado, e todo mundo já quer usar o suprassumo. Então, cada tipo de fratura, todo mundo já quer a novidade que tem no mercado, mas cada tipo de fratura tem a sua indicação. Um dos que todo mundo conhece é o famoso pino intramedular. É um pino, é como se de aço inoxidável. Só que o que acontece? Ele nunca deve ser utilizado sozinho num tratamento de fratura. Porque a maioria das vezes, ele é utilizado para colocar dentro do eixo ósseo, dentro do canal intramedular. Só Ô, que ele é Lu, liso. só, Oi. só uma coisa. Você falou do pino, mas é importante, né, na radiografia medir para ver o tamanho do pino, né? Nossa, Porque, com certeza. porque às vezes ele pode migrar, né, e causar um problema maior ainda e não consolidar aquela fratura, ficar rodando ou É travar claro. ali no osso. Então, Uhum. assim, desculpa te interromper, mas é porque o Claro, fica à pessoal, vontade. o pessoal fala, vamos colocar um pino. Aí o pessoal coloca o pino. Aí tem que ver o tamanho do canal O medular. pessoal adora colocar pino em tudo. Tem gente É, que só usa o pino, tem gente que só tem pino na clínica. pino e Gente, ó, placa, né? É. pino e placa. Vamos E não pensar. é É assim, né? excelente, tem a indicação, mas igual a Isa comentou, a gente precisa medir, porque o que acontece? Se o pino ficar muito comprido, principalmente quando colocado no fêmur, se E ele a ficar espessura também, né? A espessura, porque espessura, cada cachorro tem um canal medular diferente do outro. Então é com importante. certeza. Que não Na verdade, a cirurgia ortopédica é um projeto, né? Não é é um projeto. simples, né? Nunca entre numa cirurgia ortopédica sem planejamento prévio. Então, pega o raio-x, mensura tamanho de canal intramedular, tamanho do eixo ósseo, comprimento ósseo. Muitas vezes a gente tem que radiografar o lado normal, o lado que não está fraturado, para a gente ver o comprimento do osso, para poder fazer essas medidas. Então, tomar muito cuidado. Às vezes, um pino muito grosso, eu estouro o osso, eu acabo criando outra fratura. Ou muitas vezes eu quero usar pino e placa. É uma técnica que eu gosto muito, né? A associação do pino intramedular com a placa Mas óssea, tem que que ter é Rod. cautela, né? Só que tem que ter cautela, porque se eu colocar um pino muito grosso, na hora que eu for passar o parafuso da placa, eu vou fraturar esse osso.
Aí eu vou ter outra fratura para eu corrigir. Então, muita cautela na escolha dos implantes, muita cautela no Pessoal, planejamento cirúrgico. as pessoas têm uma mania de falar que ortopedista não estuda, né? Já ouviu Ah, falar isso, né? só tem muito preconceito É, contra o ortopedista. só que é Por muito tem que difícil estudar fazer ortopedia. física. Quando eu fiz faculdade, é uma coisa que eu nunca quis entrar, até hoje não entrei, porque não é minha área. Não é fácil fazer ortopedia, não é fácil mexer com osso, e muito menos colocar esses implantes, essas placas. Então, assim, não é fácil ser ortopedista. A gente fica brincando, né, que você pode esconder R$ 100 dentro do livro do ortopedista, porque ele não vai encontrar. Olha que eu encontro. É uma Mas é brincadeira, verdade. brincadeira Não, à parte, mas todo mundo, né, fala, ortopedista não sabe nada, você ortopedista, né? acha E que é assim, mecânico. eu já trabalhei em casos, assim, de processos, eu já vi processos cirúrgicos, assim, veterinários, por erro ortopédico de fratura, né? Então é muito sério. A pessoa brinca às vezes, uma vez não, acompanhei um caso, porque eu nunca fui ortopedista. A pessoa Uhum. pôs um pino, fazia um mês, o cachorro tava lá, parecia uma infecção no local da fratura, era um poodle, se eu não me engano, e rotacionava o Sim, membro porque inteiro. nunca vai resolver. Porque que o pino vai fazer? Ele não vai bloquear as forças de E, rotação. Isso. né, desculpa, Lu, é brincadeira à parte. Não, mas é verdade, porque assim, gente, tem que. Às vezes a gente fala, nossa, tem que estudar física, tem que estudar cálculo. E eu lembro que uma coisa que eu falava no ensino médio, eu nunca mais vou ver física na minha vida. Quando eu Você que fui pensa. entrar, principalmente no mestrado e no doutorado, eu trabalhei com estudos biomecânicos de fraturas. E estudos biomecânicos, as máquinas, geralmente, para os ensaios, elas ficam no setor de engenharia das faculdades. Aí eu tive que conversar com um monte de engenheiro que deduzia fórmula matemática, um monte de coisa física para você conseguir entender o que estava acontecendo dentro de um ambiente de fratura. Então tem que estudar, gente, tem que sempre estar se atualizando. E tem até hoje eu pego muito raio-x que só tem um pino intramedular dentro do canal do osso. E aí, isso aqui não neutraliza as forças de rotação. O osso fica girando aqui e isso nunca vai consolidar, pode levar uma infecção na região de foco de fratura. E aí você vai ter que fazer um outro procedimento. Oi, Jaque, ó, a gente já falou de Ó, raio-x, Jaque. a gente só falou de raio. Ó, tô defendendo a Só nossa falando de classe da raio-x imagem aqui. e estamos dizendo que o ortopedista não estuda. Ei, professora? Olha, professora, que coisa. E aí, outra coisa que acontece com o pino intramedular, que a Isa já comentou, além da rotação, é ele migrar e ele, principalmente dentro do canal intramedular do fêmur, cutucar a região de nervo ciático. E aí o paciente, ele tá claudicando ali, e aí você começa, vai ver no raio-x, ele tá lá em cima, ele tá bem para fora da fossa intertrocantérica, e aí quem que corre aqui em cima? Um nervo ciático. Então vai estar machucando e causando dor nesse paciente. Por isso que a importância da medida é muito importante. Aí, né, Lu, manda pra gente de novo lá no setor de radiologia, né? Aí eu tenho que mandar sempre lá para o setor de radiologia para medir. Não dá para ficar sem o setor de radiologia, não tem como. E aí, o que a gente pode ajudar? O pino intramedular tá bom, ele não bloqueia as forças de rotação. Gente, eu vou ter que dar um pulinho, assim, eu queria falar um pouco bem Ó, aprofundado de cada implante, mas não vai nós dar tempo, temos 15 pelo que minutos. eu vi. Ó, o que nós Então, podemos fazer também, se a Lu concordar, a gente fala de pino e se ela concordar fazer outras lives assim, né, ao longo desse período que estamos juntas, a gente pode fazer. podemos, claro, podemos fazer uma de física e biomecânica, ó, quem topar aí. Muito legal, Nossa, ó. agradecer, eu vi que aí entrou a doutora Juliana, a dona Maurizete, o seu Fernandes, obrigada aí. O pessoal da Kira Terapias Integrativas, a Crislane. Tem muita gente que eu não consigo falar
durante a live, mas estou vendo todo mundo aqui participando. Professora Pri, calma, obrigada por defender do ortopedista, mas defendendo também o radiologista aí. Não, ortopedia e radiologia andam de mãos dadas, é um caso de amor eterno, não tem como. É um caso de amor eterno, aí não tem como separar o ortopedista do radiologista. Bom, mas aí o que a gente pode fazer para ajudar essa questão da rotação? Já que o pino intramedular. Oi, Rodrigo, um oftalmologista nos assistindo. Então, oftalmologia e ortopedia está um pouco longe, mas um orgulho aqui assistindo a gente. Então, o que eu posso fazer? Associar uma placa. Já acho que a gente comentou muito da interação pino intramedular e placa óssea. O pino intramedular, ele é muito bom para aquelas forças de flexão. Lembra que eu comentei das forças de flexão? O pino intramedular é muito bom para deter essas forças de flexão, mas não é bom para a força de rotação. Então, o que eu venho? Eu pego uma placa óssea e coloco sobre a placa. Claro que essa minha placa aqui tá um pouco curta. Geralmente a placa ela tem que vir de metáfise a metáfise. Ela tem que abranger toda a diáfise óssea. Então é porque era essa única que eu tinha. Gente, eu tô em casa, né? Nessa quarentena, tô sem o material cirúrgico, sem o material ortopédico. Então foi o que eu achei aqui no meio do meu material. Então, uma placa mais longa que essa, associado um pino. Posso colocar a placa sozinha? Também posso colocar a placa sozinha. Então, tudo isso depende dos estudos que nós comentamos. Então, depende dos estudos, depende do planejamento cirúrgico mediante o uso das imagens radiográficas. E aí a gente vai saber se vai usar só a placa, se vai usar a placa e pino. Geralmente eu gosto de usar placa e pino naqueles casos em que eu tenho grande destruição óssea, que eu perdi tecido ósseo e eu tenho um gap, ou seja, eu tenho uma falha óssea muito grande no meio da fratura. E aí, se eu pôr a placa sozinha, o que vai acontecer? Ela vai ficar na parte excêntrica do osso, ou seja, do lado de fora, e ela vai começar a ficar balançando, porque só ela tá segurando aquela parte que tá faltando tecido ósseo. E aí ela atua bem na força de rotação, mas a força de flexão ela segura. Só que se eu não tenho osso ali, a força de flexão é muito intensa, então ela acaba se quebrando. Ela acaba falhando. Por isso que nessas fraturas com perda óssea, nós associamos pino intramedular, que é muito bom para as forças de flexão, e a placa óssea para as forças de rotação. Então, eles vão dividir a força. Meu pino intramedular está caindo aqui. Eles vão dividir a força entre osso e implantes. Então, eu não vou ficar com uma carga intensa na placa, ela vai dividir essas forças com o pino, enquanto dá tempo e suporte para ter formação óssea onde teve aquela perda de osso. Então, isso é uma técnica legal, é uma técnica muito boa de ser associada, mas sempre fazendo um bom planejamento, para ver se é interessante usar ou só o pino, ou só o pino jamais, nunca use só o pino. Quando usar só o pino? Vamos falar. Se eu for usar ele, não como pino intramedular, mas como fixador esquelético externo. Temos 10 minutos, tá? Só para 10 te lembrar, senão. minutos? Porque o Instagram corta, pessoal, não é ela, é o Instagram corta. O Instagram corta com 1 hora de live. Então, já vou fazer umas considerações finais aqui. Quando usar só o pino intramedular? Se eu usar ele não como intramedular, mas como, deixa eu tirar a propaganda aqui, como fixador esquelético externo, que é como se fosse uma gaiola em volta do membro. Então, seria o fixador esquelético externo, que eu uso o mesmo pino, só que atravessando o osso. Isso é uma forma que eu usaria um pino isolado. Ou em algumas fraturas distais, principalmente quando é filhote, que tem fratura em região de linha de crescimento. A gente costuma utilizar pinos cruzados para tratar esse tipo de fratura. Então, eu não vou estar usando placa, eu vou estar usando pino, porque ele não vai agredir a minha linha de crescimento e ele vai dar suporte de neutralização daquelas forças, porque ele estando cruzado, eu consigo neutralizar as forças atuantes ali. Eu não bloqueio a linha de crescimento, o paciente consegue crescer
normal. Então, seria um caso que eu usaria só o pino. Senão, geralmente associado a algum tipo de outro implante. Na verdade, a gente tem muitos implantes dentro da veterinária, né? Não comentei da haste intramedular bloqueada, dos tipos de fixadores esqueléticos. Temos fixadores, né, de barra simples, temos fixadores que têm forma de círculo, que são os circulares, ou o mais famoso que é o Ilizarov. Das placas ósseas, eu só mostrei a placa reta, mas dependendo, por exemplo, lembra das fraturas distais de radiuna em raças toy, por exemplo, dá para usar placas que têm um formato de T. Essa placa em formato de T é feito especialmente para esses animais, para essas raças pequenininhas, porque como a fratura é bem lá no finalzinho do rádio, o tanto de osso que fica é bem pequenininho. Então eu consigo pôr essa placa para fixar de forma adequada aquele osso. Então, assim, aqui tem diversos tipos de implantes, muita coisa, só que daqui a pouco o Instagram vai me cortar, porque eu falo bastante. Então, assim, o que que eu deixo para vocês de recado? Fraturas sempre tem que estar se atualizando, sempre tem implantes novos no mercado. Só que cuidado, porque nem o que é novo é o mais indicado. Às vezes aquele implante lá do início, obrigada, Jennifer. Aquilo lá do início, que a gente falou, pino cruzado, é o indicado para aquele caso, porque é um filhote, está em crescimento, e não uma placa feita para côndilo, porque ela vai bloquear a linha de crescimento. Então, o ortopedista tem que estudar sim, depende muito do radiologista, e sempre fazer o planejamento cirúrgico prévio, fazer as mensurações do osso, estudar aquele raio-x e entrar na cirurgia com um plano de ação. E com o plano A, com o plano B, às vezes até o plano C. Porque a gente vê uma fratura e fala assim, nossa, vou fazer placa. Aí quando você faz o acesso cirúrgico, muda totalmente aquela configuração que você tinha estudado. Aí você fala, não vai dar para fazer só placa, eu vou precisar associar um pino. Ou eu vou ter que associar um fio de aço de circlagem. Nossa, não, esse caso eu vou ter que fazer uma haste intramedular bloqueada. Então, o planejamento é importante porque pode ser que no momento da cirurgia você tenha que desistir do plano A e partir para o plano B, para o plano C. Aqui, Isa, te elogiaram aqui, ó. O Ivaldo falou aqui, ó, cirurgia é um Ah, projeto. E é a maior verdade é. mesmo, Ivaldo. Cirurgia é um projeto. Você tem que Obrigada, planejar, Evaldo. decidir o que vai ser feito. Então, isso é extremamente importante. Então, gente, o que eu deixo de recado para vocês hoje? Estudem, se atualizem, sigam o projeto, faz o planejamento. Igual o Ivaldo falou, planejamento é tudo. E aí vocês vão saber o que é melhor para o seu paciente e garantir que ele se recupere e volte, o que a gente sempre quer, né, na ortopedia, o retorno precoce da função do membro. Então, que ele volte o mais cedo possível a brincar, a se divertir, a levar uma vida normal, a se recuperar rápido e de forma saudável. Então, seria isso um apanhado geral aí de tratamentos de fraturas, de quando intervir. Eu vou disponibilizar um material com a Isa, ela vai pôr no feed da Fatesa, que aí vocês também usam como forma de estudo. E no mais, podem me seguir também, tiver qualquer dúvida, a gente pode ir conversando também a respeito. Com Obrigada toda por todo certeza. mundo que ficou até o final. Obrigada, Cris. Obrigada, Nivaldo, Jennifer. O pessoal que eu não conheço, muito feliz aí também. Isa, Ô, obrigada Lu, mais uma vez. A Fatesa, muito obrigada também. Dá tempo da gente trocar mais uma ideia. Alguém tem tá. alguma dúvida, Você Isa? você tá se despedindo, mas eu já tenho um outro convite para você, que foi uma coisa que surgiu uma dúvida. Dúvida não, até um interesse em saber como que Uhum. tá o mercado aí. A gente poderia, se você puder, se tiver disponibilidade também, porque você é sempre bem-vinda, você é nossa docente. Pessoal, para quem Agradeço. não sabe, eu conheci a Lu numa banca, né? Foi um prazer compartilhar com ela, uma banca de defesa de doutorado, que a gente estava junto, foi quando eu conheci a Acho que Lu foi em Botucatu. doutorado. E, e eu estava com planejamento de abrir uma pós em cirurgia veterinária, que graças a Deus deu certo. E a Lu é uma das nossas docentes. A gente inicia a pós em agosto.
Quem tiver interesse pode nos procurar, nós temos nossa equipe aí para esclarecer. E eu também fico à disposição, meu celular está aberto à disposição, meu número, para vocês falarem comigo também, caso precisem, eu tenham dúvidas ou tenham interesse. Mas você falando dos implantes me interessou bastante, porque é uma área que eu não trabalho. Mas na radiologia é muito importante a gente saber que tipo de implante tem, né? Para a gente também poder ajudar o ortopedista, porque a Com gente faz certeza. discussões, né? O radiologista faz discussão com o ortopedista. O radiologista, ele faz discussão com o clínico, né? O ultrassonografista, a mesma coisa. Né? Então, a interação entre as modalidades da veterinária é muito importante. Né? Então, Sim, com certeza. não só para essa live, que foi muito bacana, que eu também me esclareceu coisas que eu não imaginava. Né? A Que gente bom. tem aquele básico da faculdade, e nossa rotina, quando a gente pega trilha um caminho, né? Que eu fui para patologia, né? E depois migrei para a imagem. Vai, Então assim, a ortopedia sempre foi uma coisa que eu nunca atuei efetivamente, tá? Sendo bem sincera. Uhum. Então, eu te faço um convite, se for possível, a gente marca um dia para a semana que vem ou daqui 15 dias e Claro. poder a gente falar um pouco de implantes. Ah, quem entrou foi a minha amiga Pri, anestesista. Prizinha, Ó, tudo bem? anestesia a gente precisa muito do ortopedia. Ó, Nós então, temos que igual você falar. falou, interdisciplinariedade. Disciplinaridade. É tudo. Acho que a gente tem que trabalhar em conjunto. É, eu não sei se você, assim, foi falar que o governo queria que a gente trabalhasse, né, nos casos de Covid. Os Uhum, veterinários cheguei. se menosprezaram. Eu não sei se vocês perceberam isso. Nós temos É, que nos eles. valorizar, certo? A gente tem que valorizar o médico, que ele é um médico veterinário, né? A Pri tá aí, que é a Pri da anestésio, né? Que foi minha colega de doutorado em Jabuticabal. A ventilação é muito importante. Nós estamos vendo aí os casos, né? Que o que mais o pessoal está preocupado é com leitos e com respiradores. Na veterinária é a mesma coisa, e a mecânica é praticamente a mesma, né? Muda a espécie, muda a dose, mas é a mesma. E a ortopedia é a mesma coisa. Então a gente tem que valorizar o veterinário. A nossa profissão tem que ser valorizada. É uma profissão que não é fácil. Não é fácil ser veterinário, não é a disciplina tem que estudar, é difícil. Então, assim, eu vejo que falta um pouco de valorização da nossa classe. E como você comentou, o proprietário não tem dinheiro, só que você é responsável por aquele paciente, né? Então você precisa das duas projeções para poder projetar a sua cirurgia, para você planejar a sua cirurgia e saber que tipo de pino você vai usar, que tipo de placa você vai usar, que tipo de cirurgia você tem que fazer. E aí a pessoa fala assim: ah, não, uma só dá. A hora que você abre, não é aquilo que você estava pensando, né? É Então, assim, bem. é muito importante a gente se valorizar. Eu não estou falando que a gente tem que, tudo tem que explorar. Não é explorar, é fazer o que é correto, é fazer o que tem que ser feito. E os animais, hoje em dia, eles são membros da família. Se alguém mexer com o seu cachorrinho, você vai pirar. Se alguém mexer com o seu gato, você vai pirar. Por quê? Pirar, quando eu falo assim, é ficar exaltado, é estressado. Porque Uhum. o cachorro é um membro da família, né? Então, assim, a gente tava brincando de ortopedista aí, né? Brincadeiras à parte, mas é muito sério, porque tem gente que brinca de ser ortopedista e isso não é brincadeira. O bicho sente dor, né? O animal, igual a gente, sente dor, ele só não fala, mas tudo que ele sente, a gente sente, né? Então, fica assim, um alerta aí, né, para os veterinários, já que a gente entrou brincando que tem que estudar, não tem que estudar, né? Entrou muito anestesista, né? Porque o anestesista também é de extrema importância na radiologia e na cirurgia. Né? Tem animal que a gente tem fazer uma tomografia, uma ressonância, a gente tem que anestesiar o animal o tempo todo. Não é tão simples assim para a gente da área da veterinária fazer, né? Anestesia, então, nem se fala. Às vezes, para você examinar, você tem que sedar o animal. Precisa de uma equipe da anestésio, né? Então, assim, tem que trabalhar em conjunto. A gente trabalha todos, a gente trabalha junto. Mas aí, estão falando, né? Que Vai restam cortar.
É, vai cortar? Lu, te agradeço imensamente. Vamos agendar então uma live Eu que aí. agradeço, tem uma live de implantes ortopédicos. Tá combinado, a gente vai remarcar então. Gente, Gente, obrigado, um obrigada, beijo. Vou que beijo. despedir porque o Instagram vai cortar a gente. Beijão pra todos. Obrigada por todos que acompanharam até agora. Muito obrigada a todos aqui, vi os nominhos de cada um. E até mais. Obrigada, Isa. Obrigada, Faté.